Jair Bolsonaro recebe alta, deixa o hospital e segue para o Rio. Em 40 cidades, incluindo São Paulo, foram registrados protestos contra o candidato. Em outras 14, os atos foram a favor. Nesta edição de sábado do Jornal da Cultura, você vai ver análises dos números das pesquisas e das notícias do dia sobre as eleições. E veja também. Passageiros do avião que levava Bolsonaro de São Paulo para o Rio se manifestam contra e a favor do candidato. Manifestantes contra Jair Bolsonaro lotam o Largo da Batata em São Paulo. Protestos se espalham por dezenas de cidades. Quase metade dos eleitores consultados acredita que as coisas vão melhorar depois das eleições. O grupo dos pessimistas é bem pequeno. Polícia do Paraná prende pai do menino que pegou revólver e disparou contra colegas na escola, ferindo 2 alunos. Pianista russo leva protesto contra a poluição no planeta para um lixão em São Petersburgo. E agora a gente confere os principais destaques do esporte desse sábado. Um projeto de skate social na zona leste de São Paulo, transformando a vida de muitas crianças. O responsável é o Testinha, que trouxe a ideia quando esteve na Fundação Casa. Seleções brasileiras de vôlei masculino e feminino estão a todo vapor. Os rapazes garantiram vaga na final e as meninas estrearam com vitória no Campeonato Mundial. E os gols da rodada? Na Itália, clássico, Juventus e Napoli. Aqui teve o Corinthians contra o América e o Grêmio vencendo a equipe do Fluminense. O candidato Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Albert Einstein hoje em São Paulo e embarcou para o Rio de Janeiro num voo comercial. Jair Bolsonaro teve alta hoje cedo aqui do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde permaneceu internado nas últimas 3 semanas. Ele seguiu para o Rio de Janeiro, onde mora. O candidato conseguiu escapar da imprensa, saindo por uma porta lateral aqui do hospital. O presidente do partido conversou com os jornalistas e disse que, apesar da alta, a saúde de Bolsonaro é frágil e não deve fazer campanha corpo a corpo pelas ruas. Ainda há uma fragilidade física, um esbarrão, até um abraço mais efusivo de um admirador pode causar um retrocesso nessa recuperação. Então não haverá esse corpo a corpo, campanha de rua, ele está impossibilitado de fazer. Milhares de pessoas foram às ruas hoje em todo o país em manifestações contra e a favor de Bolsonaro. As manifestações contra o candidato do PSL aconteceram em maior número e reuniram mais pessoas, principalmente mulheres. Em São Paulo, houve uma das maiores concentrações. Em São Paulo, os manifestantes contra o candidato Jair Bolsonaro se reuniram no Largo da Batata, zona oeste da capital. Com cartazes e o slogan #EleNão, o ato contra Bolsonaro começou no início da tarde. Eu não esperava que teria tanta gente, teria tanta repercussão. E achei legal que tem o símbolo do Mulheres contra Bolsonaro em todos os lugares. E tem bastante homens. A manifestação foi convocada através das redes sociais por eleitores contra a campanha de Jair Bolsonaro, a maioria mulheres. As ruas ao redor foram interditadas. A manifestação seguiu pacífica durante toda a tarde. A polícia não divulgou o número de manifestantes. A organização do protesto calculou 80 mil participantes. Durante o voo para o Rio de Janeiro, passageiros também se manifestaram assim que Bolsonaro entrou no avião. No voo que saiu de Congonhas para o Rio de Janeiro no início da tarde, as pessoas começaram a se manifestar logo que o candidato entrou no avião. Alguns contra e outros a favor. Bolsonaro, que estava acompanhado de vários agentes da Polícia Federal, ocupou um assento na primeira fila. Entre os manifestantes, alguns também gritavam refrões contra o ex-presidente Lula. Pelo menos 40 cidades do país registraram protestos contra o candidato do PSL à presidência. Em 14, houve manifestações a favor. Em Minas Gerais, as manifestações contra Bolsonaro ocorreram na Praça 7, ponto central de Belo Horizonte. A organização foi feita inteiramente por mulheres, inclusive a segurança. No interior de São Paulo, cerca de 14 cidades tiveram manifestação. A maior aconteceu em Campinas. Em Salvador, na Bahia, o protesto foi em ritmo de axé e se deslocou do centro da cidade até a orla, com a participação de trios elétricos e artistas.
Em Goiânia, o ato contra Bolsonaro reuniu no centro da cidade principalmente mulheres, organizações sociais e grupos LGBT. Também houve grandes manifestações contra Bolsonaro no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Milhares de manifestantes usaram o metrô para chegar à Cinelândia, no centro da cidade. Inicialmente, a concentração foi em frente ao Cine Odeon. No fim da tarde, parte dos manifestantes seguiu em passeata pelas ruas do centro do Rio. A polícia não fez estimativas sobre o público. Em dezenas de cidades da Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Portugal e outros países da Europa, além dos Estados Unidos, também foram registrados protestos contra Jair Bolsonaro. No total, foram mais de 60 cidades em 20 países. Voltaríamos ao noticiário político em instantes com outras informações relacionadas com as eleições do dia 7 e também com análises sobre as pesquisas mais recentes. Agora vamos para um breve resumo de outras notícias deste sábado. A polícia do Paraná prendeu o pai do adolescente de 15 anos que atirou contra colegas de escola em Medianeira, no oeste do estado. Ele foi detido por porte ilegal de arma e omissão de cautela. O menino que atirou nos colegas foi levado para um centro de recolhimento de jovens, em Foz do Iguaçu. 2 alunos foram atingidos pelos tiros, mas não correm risco de morte. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem que tentava vender uma supermetralhadora, uma arma usada pelo Exército dos Estados Unidos que pode disparar até 600 tiros por minuto. A arma é uma Browning .50 e o homem, Ariel de Andrade, foi preso quando saía da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. O preço do óleo diesel voltará a subir nas refinarias, em 2,8% neste domingo. Nos postos de abastecimento, o preço para o período de 30 de setembro a 29 de outubro deve ficar acima de R$ 2,36. Agora vamos ao noticiário internacional e ver o que anda acontecendo pelo mundo. O governo da Indonésia decretou estado de emergência depois que um terremoto provocou um tsunami que atingiu a ilha de Sulawesi. Mais de 400 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Este vídeo amador mostra o momento em que a onda gigante varre a ilha, arrastando casas e carros. Dezenas de moradores estão desaparecidos. A primeira-ministra Theresa May resiste às pressões para convocar uma nova consulta popular sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. De um lado, o Partido Conservador de May pressiona pela não convocação. De outro, a oposição, com apoio de artistas e movimentos populares, defende um novo referendo. O diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, prometeu uma rigorosa investigação para apurar como ocorreu a invasão do sistema da empresa. Hackers tiveram acesso aos dados de 50 milhões de usuários, mas a empresa não revelou a lista dos países onde ocorreu a invasão. O pianista russo Pavel Andreev encontrou uma forma diferente de protestar contra a poluição ambiental. Ele levou seu piano para o meio de um lixão, ao norte de São Petersburgo, na Rússia, e tocou em meio aos detritos como parte de um movimento denominado o Respiro do Planeta. A questão dos depósitos de lixo é um problema que afeta a maioria dos países e a Rússia não é exceção. Veja daqui a pouco as últimas notícias sobre o cenário político com a participação do cientista político do INSPER, Fernando Schiller, e do professor de Sociologia da USP, Gustavo Venturi, que vão analisar as principais pesquisas desta semana. E ainda, quase metade dos eleitores consultados acreditam que as coisas vão melhorar depois das eleições. O grupo dos pessimistas é bem pequeno. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A 8 dias do primeiro turno, se intensifica a disputa entre os dois candidatos à presidência que lideram as pesquisas de intenção de votos. Para analisar como pode se movimentar esse xadrez político na última semana para as eleições, recebemos o cientista político do INSPER, Fernando Schiller, e o professor de Sociologia da USP, Gustavo Venturi. Também está conosco o repórter Rodrigo Piscitelli, que vai participar da entrevista. O Datafolha divulgou nesta sexta-feira a nova pesquisa de intenções de voto para a presidência da República. Vamos ver os números.
No último levantamento, Jair Bolsonaro tinha 28% e manteve os 28%. Fernando Haddad passou de 16% para 22%. Ciro Gomes foi de 13% para 11%. Geraldo Alckmin oscilou de 9% para 10%. Marina Silva passou de 7% para 5%. João Amoedo registrou 3% nas duas pesquisas. Álvaro Dias passou de 3% para 2% e Henrique Meirelles manteve 2% nas duas pesquisas. Cabo Daciolo, Guilherme Boulos e Vera Lúcia ficaram com 1%. João Goulart Filho e José Maria Emael não pontuaram. Brancos e nulos eram 12% e agora são 10%. Não sabem ou não responderam, continuam em 5%. Foram ouvidos 9 mil eleitores em 343 municípios brasileiros entre os dias 26 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Muito bem. Boa noite, senhores. Obrigada pela presença. Boa noite. Bem, nessa pesquisa, Bolsonaro mantém, Haddad cresce um pouquinho, ambos se isolam, né, dos adversários. O dado novo é que diminuiu a diferença entre os dois. Por favor. Eu diria que também o fato de se consolidar ou Haddad ter avançado e se distanciado também de Ciro, né, o que sugere um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, de uma forma bem mais provável do que se via até uma semana atrás, quando o Ciro ainda podia disputar uma segunda posição no segundo turno com o Haddad. Né? Fernando. Eu acho que consolida várias questões aí, né? Primeiro, eu acho que a transferência de votos do ex-presidente Lula para Haddad funcionou, foi muito rápida, especialmente num público menor escolaridade, menor renda, mais no Nordeste, não é? O Bolsonaro é um candidato a ter mais consolidado no centro-sul do país, voto masculino, não é? De maior renda, maior escolaridade. Você tem uma paralisia da campanha de Geraldo Alckmin, quer dizer, a ideia de que ele tivesse um grande tempo de televisão, que isso faria com que ele crescesse, não aconteceu, que ele fique estabilizado nessa posição de 9%, 8%, 10%, dependendo da pesquisa, a Datafolha mostrou esse dado. E a campanha, nós, digamos assim, nós estamos ensaiando uma reprodução de 2014, só com um personagem diferente, não é? Uma nova polarização. Eu acho muito difícil virar esse jogo em uma semana. Eu acho que essa pesquisa, digamos assim, direciona um pouco de uma bipolarização, de uma polarização que já anuncia o segundo turno. Boa noite, Fernando. Aproveitando justamente o que você disse, a gente percebe que os dois candidatos que lideram as pesquisas, de alguma forma, trazem o voto do anti, um contra o outro. Um voto antipetista e, de alguma forma, um voto anti-Bolsonaro. Vocês consideram que o caráter plebiscitário de uma eleição, que normalmente acontece no segundo turno, já vai se dar neste primeiro turno? Bom, se nós olharmos as taxas que eles estão e o potencial que eles podem chegar, ainda não, né? Porque, por exemplo, no caso do Haddad, o que ele tem, como o Fernando citou, é toda a transferência do voto lulista. Né? Ele começa a campanha, quando ele estava lá embaixo, logo ele havia sido indicado, com um perfil muito diferente, né? Mais de segmentos mais escolarizados e de renda média. E, conforme a televisão o torna conhecido como o candidato do PT e chancelado pelo Lula, então ele passa a ter esse perfil popular. Então, nesse momento, ele está representando esse campo lulista, né, que é 1/3 da sociedade. Num segundo turno, aí ele tende a receber todo o voto anti-Bolsonaro para além desse campo lulista. Né? Eu acrescentaria um ponto, né, que a gente observa, voto consolidado, né? Bolsonaro e Haddad têm maior percentual, perto de 80%. O Bolsonaro chega um pouco abaixo do Haddad. Significa que é um voto muito consolidado e nem de que alguma coisa pode mudar. Né? Nós temos ainda 8 dias de campanha, alguma coisa pode mudar. Mas a declaração do eleitor vai nessa direção. Então você tem um voto cristalizado. No caso do Bolsonaro é um paradoxo, porque ele tem um voto cristalizado em primeiro turno muito grande, muito forte, o que faz com que ele seja muito competitivo nesse primeiro turno, praticamente, eu diria, né, no segundo turno, mas uma rejeição muito alta, que foi a 46%. Então, ele é um candidato relativamente frágil, pelo menos nesse momento, para o segundo turno. Esse é o paradoxo, né? O que leva a campanha, alguma lógica, a campanha do voto útil, que tenta, de alguma maneira, o Geraldo Alckmin, que enfrenta um problema. Eu brinco que é um problema empírico, né? Porque nas últimas 4 eleições, o PSDB perdeu para o PT. Então, é muito difícil você convencer o eleitor, agora vai dar, agora você vote em mim porque eu sou mais eficiente. As simulações de segundo turno Alckmin e Haddad, pela Datafolha, deu um empate, né? Bolsonaro 6 pontos atrás. Né? Então, quer dizer, é verdade, nós estamos nos caminhando para uma polarização, né? De novo.
É uma polarização, eu diria assim, que tem elementos culturais amplos, que são duas narrativas muito distintas sobre o Brasil. Eu acho que tem o antipetismo e o petismo, o antilulismo e o lulismo. Eu digo que são várias narrativas que se cruzam nessa eleição. Tudo indica uma eleição muito polarizada. No levantamento desta sexta-feira, o Datafolha também divulgou a projeção de segundo turno. Num eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, o candidato do PDT venceria por 42 contra 36. Entre Alckmin e Jair Bolsonaro, o tucano venceria por 45 contra 38. Entre Ciro e Bolsonaro, 48% votariam em Ciro e 38% em Bolsonaro. Haddad e Alckmin aparecem empatados com 39%. Numa disputa entre Haddad e Bolsonaro, o petista venceria por 45 contra 39. Entre Ciro e Haddad, 41% votariam em Ciro e 35% em Haddad. Números das pesquisas, vocês acreditam em alguma mudança? Qual seria a previsão para o segundo turno? Bom, o prazo é de fato muito curto, né, para haver uma mudança brusca nesse momento, embora a gente tenha visto já muitas eleições em que pode haver movimentos de última hora. Essa tentativa do Alckmin de forçar um voto útil como tendo mais possibilidade de derrotar o Haddad, né, pode ter algum efeito. Eu acredito que não o suficiente, porque, ao mesmo tempo, o Alckmin tem que lidar com as razões da própria rejeição dele, né? Ele chega nessa campanha muito diferente do que disputou, por exemplo, em 2006, quando ele havia começado um outro patamar, porque ele já carrega todo um desgaste, tanto do seu governo aqui no estado de São Paulo, né, como do PSDB como um todo, por conta de um conjunto de escândalos e denúncias que vieram a cair mais recentemente sobre o PSDB. Então, ele também tem essa dificuldade para desconstruir esse lado negativo dele. Então, não basta ele se afirmar como um potencial derrotador do PT, não é? Eu diria, o momento não é bom para o PSDB, né? Eu diria mais, o momento não é bom para as pautas do chamado centro político, ou centro liberal, não é? Quer dizer, a pauta econômica não está no centro dessa eleição. Quer dizer, as pessoas, o país não está discutindo déficit público, reformas, não é? PEC do teto, modelos de desenvolvimento. Isso foi a pauta de 2014, privatizações, etc. A pauta dessa eleição é outra. Os sociólogos aqui, você disse, nós vamos ter que analisar muito tempo exatamente o que é isso, mas entrou numa pauta, hoje nós vimos pelas ruas do país, né? A pauta, tem pauta de gênero, tem pauta cultural, aborto, armas, menoridade, maioridade penal, homofobia. Ou seja, homofobia, são N pautas, elas pautas globais hoje da democracia. Não é? Quer dizer, a pauta identitária é muito forte, a pauta conservadora de outro lado, quer dizer, são pautas que deslocaram o eixo, digamos, do grande debate político, muito mais, digamos assim, para a figura do Bolsonaro, né, no polo conservador, e eventualmente para a figura do Haddad, no outro polo, do que para o centro político, chamado centro, que tem como foco a racionalidade econômica, a gestão pública, enfim, pelo menos coloca isso na pauta. Acho que ele saiu do foco. Mas do PSDB vinha numa crise já há um bom tempo, concordo com o professor. Então, não é nenhuma novidade, não é um problema dessas 2 semanas de campanha aqui. Esse processo, acho que é bem mais antigo. Divulgada nesta semana, a pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, indica que a eleição deste ano deverá ser marcada pelo voto do contra. 3 em cada 10 pessoas disseram que tem grandes chances de mudar o voto para impedir a vitória de candidato indesejado. Na eleição passada, Renata usou o voto para impedir que o candidato que não lhe agradava fosse eleito. Votei no segundo turno, principalmente, contra. E depois que eu vi que também a situação piorou, que ele também estava se envolvido, aí eu já tinha se envolvido, eu também já partia a não gostar mais. No domingo que vem, ela acha que vai repetir a tática e abrir mão do candidato em que gostaria de votar. Eu acabo ficando refém das pesquisas de intenção de voto. Então, não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas eu vou acabar votando de novo no que é menos pior para vencer. Há uma semana da votação, a corrida presidencial ainda está muito disputada e indefinida e por candidatos que muitos eleitores não gostariam que estivessem na frente. Por isso, pesquisas de intenção de voto indicam que essa eleição pode ser marcada pelo voto contra aquele candidato que o eleitor não quer que vença de jeito nenhum. É o que mostra a última pesquisa CNI-Ibope. Quase 3 em cada 10 eleitores admitem que tem uma chance alta ou muito alta de deixar de votar no candidato preferido para impedir que o outro, de que não gostam, saia vitorioso.
Outros 18% disseram que essa chance é média. Já para quase a metade deles, a probabilidade de mudar o voto por esse motivo é baixa ou muito baixa. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em 126 municípios brasileiros. Este cientista político que coordena o movimento Transparência Partidária diz que nessas eleições, o chamado voto útil, quando o eleitor tende a decidir não pela convicção, mas pela tendência de vitória, não deverá ser usado só no segundo turno. Em eleições com muitos candidatos e muito polarizadas, justamente como estas de 2018, há uma tendência já identificada de antecipação do voto útil já para o primeiro turno. Se a narrativa do voto útil funcionar, quem seriam os privilegiados? Ciro Gomes e Alckmin? Seria, um tempo atrás, a gente poderia dizer que seria esse o movimento, né? Ainda é a tentativa do Alckmin, mas como a gente já comentou, ele tem uma série de dificuldades para convencer parte importante do eleitorado que já esteve com ele de que valeria a pena fazer essa transferência, né? Eu queria puxar um ponto anterior sobre a questão da mudança de eixo, né, de matemática antes mais centrada numa discussão econômica, que, de certa forma, ela também continua presente, se a gente pensar que, para o eleitorado lulista, o que está em questão foi um recall de um governo, né, onde houve uma mudança de condições de vida socioeconômica bastante acentuada, né? Isso que traz a base do voto que está sendo transferido para o Haddad, né? Então, a pauta econômica está aí. Agora, ela, de fato, ela perdeu a centralidade, né, trazendo essas questões chamadas identitárias e culturais, que, no entanto, colocam, eu diria que ampliam o espectro do que nós poderíamos chamar de política, porque aí estão temas extremamente importantes num país que continua fortemente marcado por um conjunto de desigualdades, não só econômicas, mas também desigualdades de gênero, raciais, de discriminação de sexualidades, etc. Então, essa pauta é extremamente importante, amplia o espectro da discussão política. Mas me parece que a campanha do PT, nesse momento, ela omite o governo Dilma. Ela enaltece o governo Lula e parece que omite o governo Dilma. O que você acha, Fernando? Bom, o PT ficou mais de 13 anos no poder. Você tem dois momentos muito claros no governo, no longo período do PT, né? Você tem um primeiro momento, lá no início do governo do Lula, você tem uma equipe econômica mais liberal, mais ortodoxa, liderada pelo Palocci, né? Com figuras, aliás, de altíssima qualidade na área econômica brasileira, Marcos Lisboa, Joaquim Levy, o próprio Henrique Meirelles, foi presidente do Banco Central. Então, você teve uma manutenção das bases do Plano Real, você teve a Carta ao Povo Brasileiro, você teve superávites altos, você teve uma política conservadora do ponto de vista fiscal, inclusive algumas reformas, como uma mini-reforma da Previdência, que o PT fez no início de 2003. Né, 2003. Mas você tem um segundo momento, depois da crise econômica, já uma migração, né, na gestão Manteiga, depois a gestão da ex-presidente Dilma, você teve aí uma volta ao desenvolvimentismo, aí, né, uma liberação do gasto público, enfim, que levou ao processo de pedaladas fiscais, enfim, expansão do gasto até a insustentabilidade fiscal e uma crise aí brutal da economia brasileira, 7% negativo o PIB em 2 anos, 2015 e 2016, da qual o Brasil vem se recuperando, lentamente vem se recuperando. Patinando. Eu diria assim, digamos, são duas histórias. Não é? De alguma maneira, o Fernando Haddad ele lida com essas duas histórias. Não é? Ele é um personagem novo, né? Dentro da esquerda, dentro do PT, de certa maneira, uma cara nova. Não é? Enfim, esta é uma questão que eu acho que vai ser, em grande medida, uma pauta do segundo turno. Não nesse momento, eu acho que ela fica um pouco nublada na guerra política, mas é uma grande pauta para o segundo turno. Né? A minha impressão é que o Fernando Haddad opta mais por aquela primeira história, né, do ex-presidente Lula, até pela sua vinculação pessoal com o presidente Lula, que é muito forte, ele era o coordenador de programa do ex-presidente Lula, do que essa história negativa, né, da ex-presidente Dilma. Imagino isso. Né? Mas vai ser cobrado, isso vai ser pauta da eleição. Rodrigo. Eu queria voltar um pouco ainda aos dados da pesquisa e provocá-los no que diz respeito ao desempenho do Ciro. O Ciro me parece um caso sui generis nessa eleição. Se você olhar as projeções de segundo turno, ele é o candidato que mais facilmente bate os adversários. O que tenderia a indicar que o eleitor tem uma certa preferência por ele. Contudo, os números do primeiro turno indicam que ele tem patinado com grande dificuldade para avançar. O que explica isso? Bem, ele começou bem a campanha, né, num certo patamar e teve um pequeno crescimento, mas depois, quando começa a transferência
não é? A transferência do voto lulista para o Haddad, primeiro tirou votos da Marina, que era a candidata que tinha um perfil de extração popular, né, onde parcela importante do eleitorado de baixa renda e baixa escolaridade com o qual se identificava. E a gente vê primeiro o esvaziamento do eleitorado da Marina, quando o Haddad cresce no primeiro momento, e nesse último Datafolha em particular, como o Fernando já notou, se a gente olhar os 2 pontos que o Ciro oscila negativamente, se a gente for ver do ponto de vista ali da segmentação, onde ele mais cai é onde o Haddad mais cresceu agora, que foi entre os jovens e nos segmentos de baixa escolaridade e baixa renda, que é a continuidade dessa transferência do voto lulista, né? Então, agora, qual que é a vantagem dele num eventual segundo turno se ele chegasse lá? É porque daí eles favorecem tanto dos votos próprios, quanto, se for contra o Haddad, dos votos antipetistas. Do outro lado, se for contra o Bolsonaro, ele tem os votos dele e os votos anti-bolsonaristas, que representa, não é, simboliza uma grande parte do eleitorado um conjunto de aspectos negativos pela sua trajetória, pela defesa da ditadura militar, pelas expressões de machismo, de racismo, de misoginia e tudo mais. Então, o Ciro não carrega nem o antipetismo, nem o antibolsonarismo. Ele estaria num ponto mais ao centro de um lado e de outro e daí levaria vantagem no eventual segundo turno. Concordo. A verdade é o seguinte, o Ciro ele seria o candidato no segundo turno muito eficiente porque ele disputa bem o chamado eleitor mediano. No segundo turno há essa disputa. Ele não carrega, digamos assim, o lado negativo do lulismo também, porque na medida que tem um lado positivo, tem transferência de voto, tem um eleitorado fiel, etc., tem um antilulismo no Brasil, tem um antipetismo no Brasil. E ele tenta marcar nesse momento se isolar do PT, se afastar do PT. Ele foi bem nos debates, ele tem consistência, tem experiência de governo, quer dizer, o Ciro... Agora, então, ele é um candidato, eu concordo com o professor, ele atrairia muito facilmente esse eleitor mediano, quer dizer, numa e noutra condição, né? À esquerda, à direita, enfim, tanto é que ele é mais eficiente nas simulações. O problema do Ciro é, primeiro, partido pequeno, não formou uma coalizão, não tem tempo de televisão e rádio, quase nenhum. Tá? Não tem estrutura partidária, estrutura política, quer dizer... E aí, quando entra essa avalanche de transferência do lulismo, teve um momento ali no início do processo, quando o Haddad não estava consolidado, que a impressão que a gente tinha é que o eleitor potencial do Lula estava observando. Tá? Primeiro focou na Marina, mas teve algum momento que era empate, ele parecia que estava observando Ciro, Haddad, para onde é que eu vou? Quando entrou a máquina de propaganda do PT, colando a figura do Lula com o Haddad, o eleitor foi para o Haddad. É muito difícil, hoje nas simulações o Ciro tem metade da expectativa de voto do Haddad. Quer dizer, você tirar isto em 8 dias, ele teria que subir mais de 1 ponto por dia, quer dizer, só uma hecatombe, né, eleitoral para fazer essa mudança. O Ibope divulgou como votam os eleitores divididos por regiões e por estados. Vamos aos números. Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto em 14 estados e no Distrito Federal. Fernando Haddad lidera em 7 estados, todos no Nordeste. Ciro Gomes é o mais votado no Ceará. Geraldo Alckmin tem o melhor desempenho em São Paulo, mas fica atrás de Bolsonaro. Marina Silva tem a maioria dos votos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, mas não lidera em nenhum estado. Por região, Jair Bolsonaro tem a maioria dos votos no Sul, Fernando Haddad no Nordeste. O mesmo acontece com o candidato Ciro Gomes. Geraldo Alckmin e Marina Silva têm maioria no Sudeste. Os dados do Ibope revelam ainda que o desempenho de Bolsonaro é mais fraco entre as mulheres de menor renda, até 2 salários mínimos, e também moradoras da região Nordeste, né? Ele é mais fraco, embora ele empate no total de eleitorados com voto feminino, empate com o Haddad, né? Ele guarda essa enorme diferença, né? Nesse Datafolha agora, se não me falha a memória, 37% de voto entre os homens para 22% entre as mulheres, um pouco mais da metade apenas, né? É uma diferença, e considerando o tamanho do eleitorado feminino, que é 53%, é uma diferença que é um dos fatores que dificulta muito a disputa dele num segundo turno, né? É muito difícil a gente ter um candidato viável com uma diferença tão grande nesse segmento do eleitorado, que é um pouco mais da metade. Eu queria aproveitar, Fernando, e o assunto, o debate que se introduz hoje, inevitavelmente, são os protestos, né? A gente já mostrou aí. Queria que você avaliasse o potencial desses protestos. Os protestos contra o Bolsonaro, me parecem, foram muito mais volumosos, né?
o potencial desses protestos de refletir nas intenções de voto, e juntando a isso também o episódio que marcou a semana, que foi o caso da ex-mulher, que foi trazido à tona pela imprensa, né, que teria feito acusações no processo de separação, depois hoje ela nega, ela é inclusive candidata levando o nome de Bolsonaro, mas o potencial que isso tem, justamente por considerar o que disse a Ana Paula, os votos femininos que aí estão à espera de um candidato. Acho que tem muita coisa para analisar aí. O primeiro, acho que tem um corte de gênero nessa eleição que ainda está para ser analisado, para ser estudado. Não é? Quer dizer, o Bolsonaro, de fato, você tem a principal clivagem hoje. Você tem gênero, de um lado, e você tem uma clivagem escolaridade social, por outro lado. Não é? O que, aliás, traz um dado interessante. Candidatos com o perfil do Jair Bolsonaro, que existem em vários países europeus, o próprio Trump, quer dizer, são todos diferentes, mas tem um DNA comum, quer dizer, o chamado populismo conservador. Né? Populismo conservador, você tem na Hungria, você tem em vários países europeus, quer dizer, tem um traço nacionalista, tem um traço um pouco xenófobo, né? Quer dizer, uma leitura meio simplista da globalização, dos efeitos, da perda de empregos, do impacto da tecnologia, tem muitas análises sobre isso. Né? Tem um pouco a ver com o efeito da internet, ou seja, as pessoas foram direto para a política, uma crise das instituições, dos partidos, dos parlamentos, etc., da imprensa profissional. Então tem um pouquinho a ideia do candidato antissistema, né, que é um pouco a retórica do Bolsonaro. Isso é uma característica chamada populismo contemporâneo, que é um fenômeno da democracia. Bolsonaro representa, de alguma maneira, esse fenômeno no Brasil. Né? O fato é que, em vários países do mundo, quando a gente analisa esse fenômeno, o grande apelo que ele tem é no eleitorado de menor escolaridade e menor renda. No Brasil, inverte isso. É curioso isso. Né? Diferente de Trump, por exemplo. Né? Aqui o Bolsonaro ele pega aí por outras clivagens. Por isso que eu disse, narrativas que se confluem aí. Né? Talvez o petismo, antipetismo, esquerda, direita, que ainda é um tema mal resolvido no Brasil, não sei. Entende? Né? Agora, a questão gênero precisa ser analisada. Quando as pautas identitárias, de maneira muito ampla, culturais, entram na política, eu concordo, alargam o terreno da política, fazem parte da política. Né? Concorde se eu não concorde, se goste se eu não gosto, não importa. Elas fazem parte da política hoje, no mundo inteiro. O último livro do Francis Fukuyama está sendo lançado, Grande Ciência do Brasil, é sobre isso. Identity, né? Identidade, vai discutir isso. Né? Chamados valores pós-materiais, né? Temas contemporâneos. E, digamos assim, isto acaba tendo um impacto de gênero forte. Tanto é que esses movimentos de hoje, em grande medida, são liderados por mulheres. Liderados por mulheres. Esse é um problema. Não acho que o Bolsonaro resolve isso facilmente nas próximas semanas. É um problema para a candidatura dele, esse negócio. Não é? O impacto... É evidente que no segundo turno os tempos são iguais. O Bolsonaro tem um problema. Né? Ele sofreu um atentado. Num primeiro momento teve uma reação emocional que até deu uma ajuda lá, mas depois prejudicou. Ele sai da rua, ele sai do contato pessoal, ele não consegue responder, ele não tem tempo de televisão, não tem tempo de rádio. Ele é uma vítima, uma presa fácil, digamos assim, né, para esse ataque generalizado que ele sofre. Né? Então, mas no segundo turno vai ter tempos iguais, pode haver, não estou dizendo que o jogo está resolvido, digamos, né? Mas é uma situação difícil. Para além do voto das mulheres e também dos indecisos, que são representativos nessa última semana aí para o primeiro turno, tem o dos evangélicos, né? Parece que essa semana eles vão anunciar quem eles vão apoiar. O candidato apoiado pelos evangélicos tem boas chances nesse primeiro turno ou não? Bem, os evangélicos já estão majoritariamente, né, uma maioria relativa, com o Bolsonaro. Né? Se nós olharmos a segmentação aí por religião, isso já aparece. Provavelmente a confirmação de parte das denominações religiosas vai nessa direção. Né? Nunca é uma unanimidade. Marina também tem uma parcela um pouco maior de evangélicos do que a média dela no conjunto do eleitorado, né? Assim como há evangélicos com todos os demais candidatos. Talvez isso não surta tanto mais efeito na medida em que acredito que esse trabalho já vem sendo feito, não de hoje, dentro das diferentes igrejas e tudo mais. Né? Vai ser talvez mais um impacto aí simbólico, eu diria. Fernando? Eu concordo. Essa é uma clivagem interessante, né? Porque se os temas são, em grande medida, ético-morais, não é? Você tem questão de aborto, não é? Questão de ideologia de gênero, chamada sexualização da infância, essas questões, né, da homoafetividade, etc. Isso, de alguma maneira, opõe muitos grupos, né, identitários, pró-direitos, etc., com grupos mais conservadores do ponto de vista cultural, que, em grande medida, tem uma confluência com o mundo evangélico.
são brasileiros com toda a legitimidade, não estou aqui entrando no mérito, estou dizendo, realmente existe essa clivagem na sociedade brasileira que acaba impactando na política. O Brasil sempre teve uma representação política evangélica forte. Você tem a bancada evangélica no Congresso há muito tempo. Os evangélicos ou o conservadorismo cultural nunca teve uma expressão majoritária na política, um porta-voz majoritário. Essa é a primeira eleição. As eleições brasileiras sempre foram disputadas entre campos, eu até escrevi um artigo esse fim de semana sobre isso, politicamente distintos, com visões político-econômicas distintas, mas mais ou menos no mesmo campo cultural. Essa disputa PSDB-PT, quer dizer, era uma disputa de projetos político-econômicos distintos, mas do ponto de vista cultural não tanto. Agora você tem uma clivagem cultural claramente distinta, o que é um fenômeno novo nas eleições no Brasil, né? O que nos dá muita curiosidade de saber para onde é que vão os grupos políticos nesse segundo turno, na medida que se confirme essa cisão, essa disputa Bolsonaro-Fernando Haddad. Senhores, a repórter Thaís Bilenque, da Folha de São Paulo, tem uma pergunta para vocês sobre o tão falado voto útil. A gente acompanha aqui no telão. A pregação pelo voto útil, que foi antecipada pelas campanhas especialmente do Ciro e do Alckmin nas últimas 3 semanas e intensificada agora na reta final, ela ajudou esses candidatos ou as pesquisas indicam que, na verdade, não? Elas estimularam o voto nos candidatos que já lideram as pesquisas? Bem, eu diria, voto útil às avessas. Né? Às avessas, né? Eu acho que teve um efeito, os ataques do Alckmin têm tido um efeito claro, que foi o crescimento da rejeição ao Bolsonaro, né? E ele teve essa pequena oscilação positiva agora no último Datafolha de 1 ponto. Ela não foi expressiva em nenhum segmento, exceto nos idosos, que subiu 4 pontos, e na Zona Sul, que voltou a recuperar 4 pontos no patamar que ele já estava antes. Isso não significa que daqui até mais uma semana isso não surta mais algum efeito, né? Mas, como tínhamos comentado, provavelmente não o suficiente para alterar esse quadro e colocá-lo no segundo lugar. Eu diria 2 pontos. Na primeira, a situação do Fernando Haddad, nesse momento, é muito confortável, né? Porque ele consegue fazer uma campanha propositiva, ele consegue fazer essa migração de votos, e o PSDB se encarrega de bater no seu principal, possivelmente o único adversário real, que é o Bolsonaro, né? Quer dizer, aquele vídeo que, ainda antes do atentado ao Bolsonaro, circulou, que era das agressões, do bate-boca, das discussões do Bolsonaro com mulheres, aquilo teve um efeito, teve um impacto evidente, quer dizer, com aquele volume de mídia, enfim, e outros também. Então, é uma situação relativamente confortável nesse momento, porque a mecânica, isso diz respeito à mecânica do processo, né, eleitoral. Então, eu diria assim, o voto útil, de fato, não funciona. Tem um outro problema na campanha do Geraldo Alckmin, que é o seguinte, brincando, porque a empresa PSDB é como se ela fosse, digamos, tivesse sido dividida. Então, você tem João Amoedo, que cresceu, que era um eleitorado muito próximo ao PSDB. Quer dizer, esses 3% do João Amoedo votariam possivelmente no PSDB, essa visão pró-privatizações, pró-economia de mercado. Isso era um voto histórico do PSDB que perdeu, e é significativo. Aí, se você for ver lá na extração de votos do nível superior, maior renda, o João Amoedo vai a 7%, 8%, 10%. À frente do Alckmin. Inclusive na frente do Alckmin. Quer dizer, é muito significativo. É um público formador de opinião, que financia a campanha, que tem impacto em redes sociais. Enfim, foi por o Henrique Meirelles. O público do Henrique Meirelles, que também é muito parecido, esse corte, também era um público histórico do PSDB, está dividido. Álvaro Dias é um tucano. Eu brinco sempre, tem cara de tucano, tem discurso de tucano, tem histórico no PSDB, só não está no PSDB. Mas esses votos do Álvaro Dias, historicamente, eram do PSDB. Enfraqueceu o Alckmin no Sul. Enfraqueceu o Alckmin no Sul, no Paraná especialmente, que é um... Enfim, quer dizer, o barco, o navio do PSDB foi fraturado. É muito difícil a partir daí. E ninguém está disposto... Teve uma tentativa do Miguel Reale, de alguns intelectuais, de fazer uma junção do centro. Não vai acontecer isso. Por que não vai acontecer? Porque não tem perspectiva real de virar o jogo. Então, você vai entrar numa canoa, você vai abrir mão de seus 3%, 4%, 5% para quê? Para uma quase impossibilidade na reta final, é muito difícil. Senhores, vamos falar das declarações polêmicas e controversas desta semana, tivemos algumas. Como a gente encara a declaração do José Dirceu falando que está se aproximando a hora da tomada do poder pelo PT? Tomada do poder não significa vencer as eleições. Como é que vocês analisam essa frase do José Dirceu?
Posso só dar... Nós tivemos muitas frases aí, né? Isso é uma das características da era digital, né? Qualquer frase, qualquer pedaço de entrevista, tudo é gravado, vai para a rede social, vai para a manchete. Isso é bom, isso é o trabalho do jornalismo, que eu sou um histórico defensor da liberdade de expressão. É assim mesmo, a sociedade da hiperinformação, não é? Eu não consigo julgar o contexto em que ele disse isso, não é? Mas, digamos assim, do ponto de vista doutrinário, eu diria assim, nenhum partido toma o poder numa democracia. O poder pertence a todos, o poder está difuso na sociedade. O partido pode ocupar o governo, não é? O governo, mais nada do que isso, dentro de regras do jogo, e mais nada do que isso, não é? O poder, aliás, ninguém ocupa, nem instituições ocupam. Só que, lembrando que no passado recente, dirigentes petistas tinham falado em ampliar o controle sobre as instituições, e aí, inclusive, da imprensa e do poder militar. Será que não foi por aí? Essa frase? Eu queria, Ana Paula, se me permite, só acrescentar uma manifestação do próprio candidato, do Fernando Haddad, que ele disse que gostaria de encaminhar as questões para uma nova constituinte. Então a gente soma aí... Constituinte exclusiva. A gente soma aí uma série de fatores e pode chegar a alguma ideia. E aí teve, inclusive, a manifestação de alguns candidatos, Ciro Gomes, de vários artistas, falando de risco à democracia. Vocês conseguem... Faz sentido para vocês dois? Bem, eu também não vi o contexto dessa declaração. Talvez se refira ao fato de que estar no governo não significa exatamente ter o poder no conjunto, sobretudo em governos de coalizão, que são muito divididos e tudo mais, né? Eu acredito que talvez tenha algum aspecto aí também de uma autocrítica embutida, no sentido em que o PT esteve 12 anos no governo, né? E considerando os 3 mandatos que foram até o final, e ele deixou de enfrentar algumas questões, né, que poderiam ter sido enfrentadas de forma mais contundente. Se a gente pegar esse segmento de extrato de renda média, né, que foi o que mais cresceu durante os governos petistas do ponto de vista socioeconômico, que mais ascendeu, né? Hoje, na semana na Folha, o Mauro Paulino e o Alexandre Janone, do Datafolha, chamavam atenção para ele, que é o segmento mais bolsonarista, ou anti-PT nesse momento. Fica evidente que houve aí nesse processo, faltou um horizonte de transformação cultural. Houve uma ascensão social, econômica, que é legítima, né? Mas não houve uma disputa de valores na sociedade. E se a gente pensar em termos de concentração dos meios de comunicação também no Brasil, que é muito alto, o PT também não avançou numa discussão da democratização dos meios de comunicação. Então, talvez haja aí algum elemento aí de autocrítica sobre o que seria realmente chegar a um poder que, a meu ver, a única possibilidade é com uma radical democratização da sociedade e da participação da sociedade. Aí reside o verdadeiro poder, não é? A pesquisa Datafolha apontou empate técnico entre João Dória, do PSDB, e Paulo Scaff, do MDB, na disputa pelo governo de São Paulo. Márcio França voltou a subir na pesquisa. João Dória, do PSDB, oscilou de 26% para 25%. Paulo Scaff, do MDB, se manteve com 22%. Márcio França, do PSB, subiu de 11% para 14%. Luiz Marinho, do PT, foi de 6% para 5%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, passou de 2% para 3%. Professora Elisete, do PSOL, se manteve com 2% das intenções de voto. Professor Cláudio Fernando, do PMN, Lilian Miranda, do PCO, Marcelo Cândido, do PDT, Rogério Schecker, do Novo, Rodrigo Tavares, do PRTB e Toninho Ferreira, do PSTU, se mantiveram com 1%. Brancos e nulos eram 17%, agora são 15%. E não sabem ou não responderam, continuam em 8%. Foram ouvidos 2.101 eleitores em 65 municípios paulistas entre os dias 26 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Tudo indica que aqui em São Paulo teríamos, claro, o segundo turno, né? Aqui é uma eleição muito disputada. Na verdade, Paulo Scaff, ele vem se consolidando. Eleição tem recall. Não é? Os marqueteiros de política gostam de dizer o seguinte: eleição majoritária a gente nunca perde, né? Porque você vai acumulando, não é? O seu nome vai sendo consolidado na sociedade, você vai treinando, não é? Você vai criando base, etc. Então, o Paulo Scaff realmente conseguiu. É a terceira eleição dele, quer dizer, consecutiva, tem estrutura, tem um partido grande, tem tempo de televisão, enfim,
teve muita visibilidade em função do sistema SESI, Fiesp, etc. Né? E o João Dória, quer dizer, tem em que pese ele é um bom comunicador, ele tem agressividade, etc., tem um problema, saiu da prefeitura com 1 ano e 3 meses. Isso é um trauma, não só em São Paulo, na política brasileira. Né? Porque você, quando se elege, você tem que dizer que você vai ficar. Então, quando você sai, necessariamente, você cria uma autocontradição. Não tem como escapar disso. Você não consegue se eleger dizendo que vai sair, mas você não consegue sair sem entrar numa contradição. Além do que o PSDB faz bons governos no estado de São Paulo, tanto é que está há 24 anos, certo? Está historicamente bem aprovados, bem avaliados, comparativamente. Se compara o PSDB, se compara São Paulo com o Rio de Janeiro, por exemplo, ou o meu estado de origem, o Rio Grande do Sul, o Sul atrasa salários há 3 anos. Né? Não estou aqui criticando os governos do Rio Grande do Sul, nem os governos do Rio de Janeiro. Só estou dizendo, são situações muito diferentes. São Paulo tem equilíbrio fiscal, tem as melhores estradas do Brasil, tem um sistema de PPPs que funciona, até a última, o IDEB tinha o melhor IDEB médio do Brasil. Então, tem indicadores, tem os dados de segurança pública que são inegáveis, são 8 homicídios a cada 100 mil, a taxa mais baixa do Brasil, em que pesa muita desigualdade, mas na média. Então, os dados são positivos. Negar isto é uma bobagem. A gente tem que... Agora, como dizia um grande analista amigo meu, diz, todo o império cai. A política tem uma certa estafa, tem uma fadiga dos metais. Né? Então, esse cansaço, eventualmente surge na sociedade um desejo de mudança. O Dória enfrenta isso. Né? Tem uma questão de discurso também a ser enfrentada, né? Porque o Dória venceu a eleição municipal com uma clara oposição ao PT, que era, então, um adversário, o seu principal adversário, e esse discurso não cabe agora nesse momento. Né? Quando ele, de repente, olha para este momento da disputa eleitoral, ele se vê quase que com um igual ali como adversário. O discurso antipetista, que é muito forte dele, não causa efeito. Eu acho que tem um outro elemento na disputa de São Paulo, que se nós olharmos a curva do Márcio França, eu diria que é uma eleição que essa semana ainda pode fazer uma diferença. Eu não cravaria com tanta probabilidade como fazíamos no cenário nacional de que Dória e Scaff estarão no segundo turno. Porque o Márcio vem numa curva ascendente, bastante forte, mostra quanto que a televisão é importante também, há essa discussão sempre, né? A internet, televisão, acho que na presidencial a ascensão do Haddad e aqui a ascensão do Márcio França no Estado mostram o papel do noticiário da televisão e da propaganda na televisão, que são movimentos que começaram basicamente depois da propaganda eleitoral gratuita, não por ela em si, mas pelo conjunto de questões que se movimentam a partir daí e de baixar o desconhecimento desses candidatos menos conhecidos. Né? Então, aí é um elemento que talvez gere algum tipo de voto útil também, né? E que não está claro ainda de qual dos dois, se Dória ou o Scaff, podem eventualmente cair e o Márcio continuar ascendendo. Eu diria que é uma eleição em aberto ainda. E uma observação, uma frase só, é muito curiosa a eleição de São Paulo, né? Porque se você pegar Márcio França, Paulo Scaff e João Dória, tirando os traços de personalidade, são 3 programas muito parecidos. Se você pegar os itens de programa, as crenças sobre o governo, sobre gestão pública, sobre visão econômica, são muito parecidos entre os 3. Né? Então, é uma disputa assim, de jeito, de personalidade, etc. Né? Mas, programaticamente, é muito próximo. O editor executivo do Estadão, José Alberto Bombig, também tem uma pergunta para os senhores. Com base na mais recente pesquisa, é possível saber se o Bolsonaro atingiu um teto e parou de crescer? E também até onde o Haddad pode chegar, se ele continua crescendo ou se ele também está atingindo o teto dele. Bem, eu diria que no caso do Haddad, é bem provável que haja um arrefecimento desse crescimento. Se crescer nesse primeiro turno, talvez não seja tanto, exceto por algum movimento de voto útil, mas olhando a questão do conhecimento dele. Ele entra no início da propaganda eleitoral gratuita, no início do mês, com um grau relativamente alto de desconhecimento no conjunto do Brasil. E isso está praticamente se esgotando agora. Fez crescer a intenção de voto dele, fez crescer também a rejeição dele, né, na medida em que aquilo que o qualifica e o alavanca para o segundo turno, que é o voto lulista, a própria identidade também com Lula e com o PT, como nós já comentamos, também traz o seu lado negativo. Né? Enfim. Um comentário só sobre isso. Eu não acho que até daqui a 8 dias o Bolsonaro tenha muito como crescer. Né? Primeiro que ele tem, quando tem essa mecânica do voto útil, quer dizer, ele acaba sendo
digamos assim, alvo de muita crítica de todos os outros, especialmente da campanha do PSDB, que tem muito tempo, tem 44% de tempo de televisão. Isso é da mecânica do jogo. Né? É muito difícil ele crescer nessas circunstâncias. Ele não tem tempo de televisão, está se restabelecendo, levou alta hoje, quer dizer, está chegando em casa, mas não pode se mexer muito, não pode sair na rua, está difícil a situação para o Bolsonaro. Né? Está com uma rejeição de 46%, não tem muito como crescer. Inclusive, tem uma pesquisa de uma consultoria que diz que se ele não se recuperar e não conseguir para o corpo a corpo no segundo turno, isso vai ser representativo, vai ter muita dificuldade no segundo turno. E mais uma observação, nós falamos sobre as declarações da semana, né? Eu vou dizer, a campanha do Bolsonaro sem o Bolsonaro, ela fica muito, digamos assim, desguarnecida. Todo mundo batendo cabeça. O general Mourão diz uma coisa, o Paulo Guedes, né, apresenta uma proposta que parecia, ou pelo menos soava, como uma CPMF, ou um imposto único. Aí o Bolsonaro não sabia, vai no Twitter e desmente, depois vai no Twitter e desmente o general Mourão. Quer dizer, a campanha precisava se reunir para conversar. O que nós vamos dizer? Quem é que fala pela campanha? A campanha do Bolsonaro não tem um partido estruturado, não tem uma coordenação estruturada, era muito em cima da figura dele. É diferente de você pegar do PT, por exemplo, goste ou não aqui, mas é um partido estruturado, tem uma lógica de campanha, tem uma lógica de comunicação. De outro lado, você tem algo muito amador, muito familiar. Né? Então, nesse momento, a fragilidade da campanha do Bolsonaro começa a aparecer. Apareceu muito claramente. Pode ser que agora a volta dele um pouco mais ativa se restabeleça um pouco de coordenação. Também de personalidades com muito pouca experiência política. Né? O general Mourão, por exemplo, até alguns meses atrás era um general na ativa, etc., sabe comandar tropa, quartel, etc., mas fazer campanha eleitoral é bem diferente. Né? Então, acho que é um problema. Isso é um problema que deve aparecer muito a partir de agora, deve aparecer muito no segundo turno. Eu concordo. Se a ausência dele no primeiro momento tudo indica que favoreceu, que ele começava a mostrar uma pequena queda diante dos ataques do Alckmin na primeira semana de TV, e ele, né, com o ataque que sofreu, ficou numa posição de vítima, etc. Isso tendeu a favorecê-lo, mas tudo indica agora que essa ausência dele, como o Fernando dizia, e mostrando fissuras na campanha dele, né, venha prejudicá-lo, esteja prejudicando nesse momento. Senhores, rapidamente para a gente encerrar, eu preciso falar sobre isso porque parece atípico essa surpresa desse último levantamento da Datafolha, é o grau de otimismo dos brasileiros. Eles estão muito otimistas. Incrível. De acordo com a pesquisa, 48% dos entrevistados, ou seja, quase a metade da população brasileira, afirmaram que a vida vai melhorar após as eleições. Apenas 5% estão pessimistas. Vocês acham que se deve a quê todo esse otimismo diante dessa polarização e de uma eleição de extremos? Bem, essa é a pergunta de $1 milhão de dólares. Muito difícil, né? Não, eu diria assim, quer dizer, primeiro, o Brasil vem numa recuperação muito tímida, né? O PIB foi às -7 em 2015, 2016, foi apresentando dados de recuperação. Desemprego ainda muito alto, foi a 13 milhões de pessoas, caiu um pouquinho. Né? Está 12,1 agora. Exatamente, quer dizer, você tem hoje uma lenta recuperação, muito abaixo do que se desejava, do que poderia, enfim, você tem essa perspectiva. Acho que o momento eleitoral é um momento também de esperança, quer dizer, as pessoas olham para o futuro e dizem, olha, eventualmente o pior já passou. O Brasil passou por uma crise ética, com a Operação Lava Jato, investigações, uma crise política com impeachment e uma crise econômica, né, com a queda do PIB, etc. Então, quer dizer, foi uma confluência de crise, uma confluência astral. Então, quer dizer, eu acho que há nesse momento a perspectiva, olha, de repente a gente sai melhor disso, quer dizer, de repente o Brasil pode fazer reformas, o Brasil vai ter uma nova gestão, vai renovar o Congresso, enfim, eu acho que é absolutamente racional, digamos assim, essa expectativa, vamos dizer assim, moderadamente otimista que o eleitorado mostra. Eu diria que os estudos de cultura política, né, mostram, quando a gente pergunta se o eleitorado tem interesse em política, né, tem um grau mediano. Se acredita que a política é importante, né, e as eleições são importantes, isso é bastante alto. Né? E se pergunta sobre a participação, a maioria que se considera participativo diz como? Votando. Ou seja, a eleição traduz esse momento, né, de engajamento, de participação e portanto, esse clima de otimismo, né, numa aposta, né, numa possibilidade de mudança. Mas eu diria, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção para o seguinte, esse otimismo e esse envolvimento da população com a política, não só nesse momento com a intenção de participar das eleições, mas, por exemplo, como vimos hoje, indo à rua, né, se manifestar, sugerem o quanto há de demanda para que houvesse mais política
e não menos como a gente pode imaginar. Não é? Há uma rejeição às instituições políticas pela maneira como elas funcionam, por sua ineficácia, etc., né? Que não podemos generalizar, mas que predomina na leitura do eleitorado. No entanto, o desejo de participação e de influência é bastante grande. Não há uma alienação da população e desinteresse. Então, seria muito bom que, em vez de encurtarmos as campanhas como foi feito na última reforma, que a política fosse ampliada nas nossas vidas, que houvesse mais canais de participação, mais motivação, mais convites para as pessoas poderem efetivamente discutir os problemas e os conflitos do país. Senhores, a gente agradece muito a participação de vocês, Fernando Schiller, cientista político, Gustavo Venturi, sociólogo, também nosso repórter Rodrigo Picitelli. Agradeço demais, muito obrigada e ótima noite. E veja daqui a pouco, a seleção masculina de vôlei está na final do Mundial e a feminina estreia com vitória. E ainda uma reportagem sobre skate, mas não é competição não, é social, idealizada por quem já esteve na Fundação Casa e hoje é exemplo para a molecada. Continue com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos direto para as notícias do esporte com Cadu Cortez. Boa noite, Cadu. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, então, atualizar as principais notícias do esporte. A gente começa falando de vôlei. A seleção feminina do Brasil ganhou fácil de Porto Rico. E a masculina está na final do Mundial. A gente acompanha agora aqui no telão algumas partes dos dois jogos. Vamos ver. A seleção masculina enfrentou a Sérvia em Turim, na Itália, pela semifinal. Um jogo que, se no papel poderia parecer difícil, na prática significou uma atuação para se aplaudir de pé. Deu tudo certo para o Brasil, que atropelou os sérvios em 3 sets diretos, parciais de 25-22, 25-21 e 25-22. Já no feminino, em Hamamatsu, no Japão, o Brasil estreou com muita tranquilidade. 3-0 sobre Porto Rico, 27-25, 25-12 e 25-7. A seleção feminina volta à quadra na madrugada desse domingo contra a República Dominicana. 25-7 foi desistência do jogo já. Não, na final, a seleção masculina de vôlei, a seleção brasileira, vai pegar a Polônia, que venceu os Estados Unidos no tie-break, agora há pouco, um jogo de 5 sets maravilhoso, ou seja, a final promete e muito. Um projeto social em São Paulo ensina skate para crianças. E para fazer parte da equipe, é preciso cumprir uma exigência, estar estudando. Vamos ver. Na quadra comunitária de Poá, na extrema zona leste de São Paulo, os craques são outros. Aqui, quem bate mesmo um bolão não usa uniforme nem chuteira. E os golaços têm nomes diferentes. Oli, fake Oli, varial, 180. Mais de 60 crianças fazem parte do projeto Social Skate. Uma iniciativa criada pelo Testinha depois de uma experiência voluntária bem-sucedida na Fundação Casa. Uma criança basta se inscrever, alguns critérios básicos como estar estudando, comprovar residência e ter um maior de idade autorizando, né, a criança a participar. Fora isso, a criança só vem calçada e o restante deixa conosco aqui que alegria e disposição não falta. Mas o que parece uma simples brincadeira de garotos e garotas pode ser, na verdade, uma mudança de vida. O skate em si, ele ensina determinação, superação, a pessoa ter contato com o próprio corpo, se respeitar, se conhecer melhor. Prova disso é que os instrutores do projeto são ex-alunos. Em quadra, eles compartilham tudo o que aprenderam. Quando a gente acerta uma manobra, que é um sentimento de superar os limites e conseguir aquilo que você achava que não conseguia, né? Superar o impossível. Há 2 anos foi oficializada a inclusão do skate nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. A modalidade, que conta com cerca de 10 milhões de adeptos no Brasil, é uma maneira de colocar em prática algumas das mais importantes lições de casa. Minha mãe disse que quando caiu, levanta. E essa superação pode ser inclusive geracional. Eu nunca tive coragem de entrar e tentar aprender por medo de quebrar, sei lá, de machucar. Aí eu incentivei eles a entrarem. E pelo jeito, essa terapia familiar tem funcionado direitinho. Seu pai anda de skate com você às vezes? Quando ele pode vir aqui, ele anda de skate comigo. E ele anda bem de skate? Ele te ensina também? Mais ou menos. Na verdade, sou eu que ensino ele. É
isso aí. Só atualizando o placar, a gente teve alguns jogos internacionais, o Liverpool e Chelsea 1-1, tivemos o clássico derby espanhol, que ninguém marcou gols, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. E aqui no Brasil, o Grêmio à tarde ganhou da equipe do Fluminense 1-0 e o Corinthians empatou sem gols contra a fraca e última equipe do campeonato, o América Mineiro. É isso aí, Ana. Ficamos por aqui. Obrigada, Cadu. Boa noite. Boa noite. E essa edição do Jornal da Cultura fica por aqui. No nosso Boa Noite de hoje, deixamos vocês com imagens do pianista russo Pavel Andreev. Em protesto contra a poluição do planeta, ele levou seu piano para um lixão em São Petersburgo e executou um pequeno concerto. O Jornal da Cultura volta na segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo domingo.